Isso aí, só para contextualizar, a gente vai falar do caso do Bobadilla, acusado de xenofobia e tudo mais, que aconteceu durante o jogo. Isso aí, o Zubeldia chegou para a coletiva e ele teve duas perguntas em seguida. A primeira pergunta que foi feita a ele, que ele não gostou, foi sobre, em vez de falar sobre o jogo, que ele queria que falasse sobre o jogo, foi sobre o fato de ele tomar mais um cartão e mais uma vez estará suspenso agora nas oitavas de final. Já não vai estar domingo contra o Bahia. Ele meio desconversou, falou, não, confio na minha equipe e tal, já ficou contrariado. Depois ele foi perguntado em seguida sobre a questão do Bobadilla. Por isso que ele falou que ele estava a 50 metros, não podia ter visto e tal, e aí reclamou que ninguém ficou perguntando do jogo. Nós aqui vamos fazer o seguinte, vamos dividir a conversa, falar do jogo do São Paulo, do Luciano e tal, da vitória, e em seguida a gente fala da questão da xenofobia. Embora as respostas do Zubeldia, elas se misturam, né? Porque ele estava contrariado com as perguntas que foram feitas. E do Zubeldia, posso falar? Pode falar. Antes de você, a gente falar Pode falar. do jogo. Eu disse a você, Arnaldo Ribeiro, aqui mesmo nesse programa, eu falei, você presta atenção no Zubeldia, que o espírito, o jeito é muito parecido com o do Abel Ferreira. Sim, sem dúvida. Eu disse a você lá atrás, você vai se lembrar disso. Uhum. E o comportamento dele, lamentável. Ele é jornalista, ele devia entender que a única oportunidade que as pessoas têm de fazer uma pergunta para ele é na coletiva, e ele não tem que pautar, dizer isso não é pergunta. Cara, seria muito simples se ele dissesse assim, olha, eu estou a 50 metros do lance, ainda não sei o que aconteceu, eu vou apurar. E pronto, né? Então, essa má educação esportiva dele em campo não pode se repetir, prejudica o São Paulo, porque, ao contrário do Palmeiras, a comissão técnica do Palmeiras, a coisa anda muito melhor. Isso é uma grande diferença. Exato, nem todas são iguais, nem todas as personalidades e competências são iguais, ponto. Então ele tem que se atentar que já são 10, 11 suspensões dele, são 11. São 11. O Raí Monteiro, nosso, né? Ele é o nosso grande Raí Monteiro, nosso companheiro aqui. Mulá. Vamos ver, o nosso Mulá. Ele atualizou a gente ontem aqui no post. Mas, enfim. Zubeldia tomou seu 32º cartão amarelo no comando do São Paulo, além de 3 vermelhos. Então, são 32 amarelos, 3 vermelhos. Está suspenso na primeira partida das oitavas de final da Copa Libertadores. É isso. Então, só para deixar isso claro, cara, que ele tinha também, como comandante, líder do São Paulo, saber o que aconteceu com o jogador dele, o Bobadilla, né? Ali mesmo, porque o Bobadilla escafedeu-se, não apareceu, sumiu, foi embora, né? Ao que parece, antes da delegação e dos outros jogadores. Então, ele tinha por obrigação saber, antes da coletiva, falar, alguém vai me perguntar sobre isso. O que foi que houve, o que foi que aconteceu, né? Então, queria fazer esse registro a respeito do comportamento dele. Tirando isso, ele é excelente treinador. Está fazendo uma grande campanha com o São Paulo na Libertadores. Sim, de fato, muito mal ele querer pautar o que vai ser perguntado. O que não vai ser perguntado, ele está lá para responder. Se ele não quer responder, fala, não, vou responder e bola para frente. E não quis falar sobre a questão, as duas questões, né? Mas diga lá, Arnaldo. Bom, vou pegar o gancho do Massini. Você vai me conduzindo aqui, são várias coisas. Sim. O gancho do Massini, eu acho que ótima comparação com a questão do Abel. Primeiro, é a resposta sobre as suspensões, tá? A indisciplina, os cartões. O Massini fez uma comparação sobre as ausências. O Abel esteve ausente nos 2 últimos jogos do Palmeiras. E mesmo com a comissão técnica do Palmeiras mais conectada, inclusive em termos de perfis ao Abel, o Abel faz uma falta absurda e fez no jogo importantíssimo contra o Flamengo. No domingo a gente falou aqui a falta que o Abel faz. As decisões estão sendo tomadas naquele momento. E também as coletivas, que o auxiliar muitas vezes faz de uma forma... Trata até de assuntos como o Abel na coletiva... O Zubeldia ontem lembrou o Abel, inclusive, na coletiva, né? Uhum. Do jeito, né? Do jeito, enfim, pautando, né? Muitas vezes. Aí acho que tem uma outra grande diferença entre os dois, fora nacionalidade e tudo mais. O Abel está num clube que o respalda e o prepara. O Zubeldia está numa terra de ninguém. Então, quando o Abel não vai para uma coletiva aconselhado, hoje você não vai dar a bendita entrevista. Você não vai.
Ou hoje você vai, ou sei o quê. Hoje, sabe o que está acontecendo lá? Sabe o que está acontecendo no camarote aqui? Sabe o que a torcida fez? Sabe? O Abel, ele é brifado, pautado, orientado, blindado por um clube que tem liderança. O São Paulo é terra de ninguém. E só quem fala pelo São Paulo é o técnico. Então, só estou fazendo essa distinção porque ontem o Zubeldia teria que ter sido preparado. O Zubeldia no campo, para quem não viu o jogo, ele armou um time, vão entrar no jogo que ele tanto pediu, armou um time sem 11 jogadores, o time até que funcionou bem, as trocas deles foram excelentes, o time conseguiu, alguns 2 jogadores que entraram, ganhar, enfim, a partida, ele termina a partida num bolo com os jogadores, incentivando os jogadores que estão se matando pelo time, e é verdade, e entra no vestiário, ninguém fala com ele, ele entra na sala de coletiva assim. Ninguém do São Paulo, nenhuma pessoa do São Paulo o preparou para a coletiva, né? Isso acontece sempre. Só que ontem teve um fato muito diferente das suspensões, que ele vai ter... Suspensão é responsabilidade dele. Se o São Paulo quiser... meu velho, provavelmente, pela sua enésima suspensão agora pela Libertadores, onde você está invicto 14 jogos. Por que você está invicto 14 jogos? Você conhece esse negócio e que o time atua de acordo com a sua dinâmica na beira do campo. Por isso o time está 14 jogos invictos. Possivelmente vai perder a invencibilidade porque você não vai estar no banco. Porque o seu auxiliar não ganha jogos, só ganhou um até agora. Então, essa pergunta diz respeito a ele, ao comportamento dele. Ele poderia até ser preparado para essa pergunta. Deveria, num clube organizado, com comando. Agora, a segunda pergunta, a questão Bobadilha, a instituição teria que ter tomado à frente, evidentemente. Quando teve o caso de sábado com o grafite, não foi o Paulo Autuori a falar sobre o de sábado e o grafite. Na Libertadores de 2005, quando o de sábado sai preso no Morumbi. Não. O São Paulo, instituição, até agora o São Paulo não fez nada, cara. Não se pronunciou até agora sobre isso. O jogador do Talheres se pronunciou, o Talheres pronunciou, a torcida independente do São Paulo se pronunciou, aliás, exemplarmente. Sim. Porque o São Paulo é uma terra de ninguém. Onde nós estávamos falando, o que nós estávamos conversando sobre o São Paulo ontem, antes do jogo? O presidente não consegue explicar o que está acontecendo com a gestão financeira do clube, certo? Então, essa é uma situação, as coisas se misturam, Tirano. Certo. E o Zubeldia está... sim, ele foi... O Massini também falou isso. Se parece cada vez mais com o Abel, mas teve uma coisa que o Abel não passou. Ele estava sendo massacrado, está sendo massacrado. E ele, massacrado. Todo jogo. Todo jogo é o final da... Massacrado. E aí o cara vai sem preparo nenhum, sem respaldo nenhum, e comete essa atrocidade. Porque a coletiva dele foi uma atrocidade. Inédita. Ele já tinha tido problema com 2 jornalistas específicos, com o Léo Lepe e com o Gabriel Sá. Agora, ontem não foi assim, aí ele não gostou da pergunta do fulano ou não sei o que, não. Ele estava esperando uma outra coisa, que não ia acontecer, porque os fatos, os 2, a suspensão e, sobretudo, o caso de xenofobia, são superiores à partida. Superiores às 14 partidas de invencibilidade, aos 14 pontos, às 35 mil pessoas, ao Luciano, eles se impuseram. Perfeito. Agora, num clube que não tem comando, vai caber sempre a única pessoa que fala pelo clube falar. Eu só peguei essa comparação que o Massini trouxe porque quando o Abel não estava preparado para falar, tiraram ele da coletiva. Essa é uma diferença grande entre São Paulo e Palmeiras, uma das milhares. A única coisa que tem semelhante a São Paulo e Palmeiras é a campanha dos 2 na Libertadores, o jeito que eles jogam a competição. É a única coisa. O resto, é assim, ó. Né? E o São Paulo, no campo, na Libertadores, faz de novo uma boa Libertadores. E ontem, em vez de empatar, venceu. Por méritos, aí eu tenho que falar de um jogador, porque aí a gente tem que entrar um pouco no campo, de um jogador, esse sim, que é um pouco temperamento Zubeldia, mas que é o único jogador do São Paulo com lastro, idade e saúde para jogar futebol hoje. Hoje o São Paulo não tem o Caleri, não tem o Lucas, não tem o Oscar e só joga esse cara aí. Que é o patinho feio, como eu falei. Que fica no banco
Em todos os jogos, inclusive ontem. E quando o time joga, ele joga mais. Que lidera o ele time. Sim. Que aparta os jogadores e que faz gols decisivos. Ele não faz 93º gol, quase todos eles de 1-0, 2-1, 3-1. Então esse jogador que é o patinho feio, vai fazer um gol desse aí. Algum jogador de São Paulo tem a capacidade de fazer um gol desse aos 40? Nenhum. Nem o Lucas, nem o Oscar, nem o Caleri, muito menos os meninos estão entrando. Então, mas eles, quem deve estar, chateado nessa quarta-feira, no day after do jogo, é o Luciano. Porque a gente não vai falar do Luciano hoje. A gente vai falar do Bobadilha, do caso Bobadilha, do Zubeldia e mais um cartão. Essa situação, porque os fatos se sobreporam ao gol do Luciano, ao gol do 2-1.